No vídeo de hoje daremos continuidade ao assunto modalidades de estrofes. No vídeo anterior nós vimos 4 modalidades de estrofes e nesse iremos ver mais 4 modalidades, começando com a sextilha. A sextilha é muito utilizada na abertura da cantoria, onde os poetas repentistas iniciam sua apresentação com as sextilhas, improvisando os seus temas iniciais. Também é muito utilizado na literatura de cordel. E para vocês conhecerem melhor o que é uma estrofe em sextilha, acompanhe o exemplo. Como exemplo de sextilha, eu trago aqui uma estrofe do poeta Pinto do Monteiro. Pinto do Monteiro foi um grande repentista do Nordeste brasileiro. E para muitos, ele foi e sempre será o maior repentista de todos os tempos. Então vejamos o que o poeta Pinto do Monteiro falou certa vez em um improviso. Ele disse: "Essa palavra saudade conheço desde criança. Saudade de amor ausente não é saudade, é lembrança. Saudade só é saudade quando morre a esperança." Veja, uma estrofe muito bonita, né? Uma estrofe em sextilhas. E vejamos como é formada essa estrofe. A primeira linha ela não está rimando com ninguém. A segunda está rimando com a quarta. A terceira também não está rimando com ninguém. A quarta rima com a sexta. E a quinta também não está rimando com ninguém. Isso é uma forma de fazer a sextilha. Tem outra forma, na qual eu nunca vi sendo utilizada na cantoria. E também não vi no cordel. Mas eu vou trazer ela aqui para vocês verem esse outro exemplo. Vejamos outro exemplo de estrofe, agora aqui escrito de uma forma diferente. Vejamos, onde o poeta Jailton disse assim: "Veja a tristeza despida no final de uma corrida que o atleta não venceu. Em um açude secando que um boi cambaleando a última gota bebeu." Veja que essa estrofe está colocada de uma forma diferente do primeiro exemplo, né? Onde os versos aí todos têm rima para eles. E veja que os dois primeiros versos rimam entre eles de forma paralela. O terceiro rima com o sexto. O quarto e o quinto também rima de forma paralela. Ou seja, nesse tipo de estrofe em sextilha, ele tem versos rimados em todas as linhas. Então, é uma forma diferente de fazer sextilha, mas é sextilha, pois ela é composta de 6 versos. Ela não é muito utilizada, né? Por exemplo, no repente eu nunca vi um repentista cantar um improviso dessa maneira. Nunca vi também um cordel escrito dessa maneira. Mas é bom que nós tenhamos o conhecimento, pois quando a gente vamos escrever, temos essa liberdade de utilizar qualquer que seja a modalidade de estrofe. Vejamos, se nós escrevermos dessa maneira um texto, um poema, possa ser que quem for estudioso da história do cordel não vai considerar como um cordel. Por quê? A tradição mostra que a sextilha que é utilizada no cordel é como aquela do primeiro exemplo da estrofe do poeta Pinto do Monteiro. Então é uma forma de você conhecer outro estilo de sextilha, mas que a tradicional é aquela do primeiro exemplo. Acabamos de ver uma estrofe em sextilha, agora iremos conhecer a setilha. Setilha é uma estrofe constituída por 7 versos, também muito utilizada no cordel e também no repente. Vamos ao exemplo para você compreender melhor. Vejamos agora um exemplo de setilha.
essa estrofe é composta por 7 versos. Então, como um exemplo, eu trago uma estrofe do poeta Jailton, que diz assim: nordestino com orgulho, nunca neguei meu oxente. Gosto de feijão com tripa, milho assado e café quente. Como cuscuz com buchada, minha festa é vaquejada, minha cantiga é repente. Então vamos ver agora como estão esses versos dessa estrofe. Veja, o primeiro verso não está rimando com ninguém. O segundo está rimando com o quarto. O terceiro também não está rimando com ninguém. O quarto está rimando com o sétimo. E o quinto e o sexto rimam de forma paralela. Então isso é uma estrofe em cedilha. Mas se caso vocês ouvirem alguém falar que leu um poema ou qualquer coisa desse tipo, assim, rapaz, eu li um poema em septilha. Pois é, essa pessoa está falando dessa modalidade de estrofe, que não é muito comum usar essa nomenclatura, septilha, mas que também é um nome dado a esse tipo de estrofe. Já na cantoria, é bem comum a gente ouvir os fãs da cantoria pedirem os cantadores para que eles cantem com 7 linhas. Então, eles estão falando também desse tipo de estrofe. Espero que todos tenham compreendido e vamos ao próximo exemplo. Acabamos de ver o que é uma setilha. Agora você irá ver o que é uma oitava. A oitava é uma estrofe na qual é formada por 8 versos. Igualmente às outras, o nome já denuncia quantos versos tem essa estrofe. Ela é utilizada no cordel, mas também na cantoria, até bem mais do que no cordel, pois até gêneros poéticos, gêneros da cantoria, tem essa formação de 8 versos. Então, para você compreender melhor o que é uma estrofe em oitava, vamos ao exemplo. Vejamos agora um exemplo de oitava. E então, para ilustrar esse exemplo, veja a estrofe seguinte. Admira a natureza porque tem maior beleza. Para mim a maior riqueza é ter saúde e contemplar. Um colibri visitar, uma flor desabrochando, quando o dia vem raiando no quadrão da beira-mar. Então vamos ver como estão esses versos nessa oitava. Veja que os 3 primeiros versos, eles rimam entre eles. Já o quarto e o quinto rimam de forma paralela também. E o sexto e o sétimo também. Agora, o oitavo rima com o quinto assim, fechando a oitava, né? Possa-se dizer também, o quinto rima com o oitavo também, ok? Então, é dessa forma que está organizado uma oitava. Lógico que tem outras variantes de como escrever uma oitava. Dessa forma aí é usada nessa modalidade de repente, que é chamada de quadrão à beira-mar, mas é uma estrofe e oitava, pois ela tem 8 versos. Agora chegou a vez da gente conhecer o que é uma décima. A décima é uma estrofe que é formada por 10 versos. Ela também é muito utilizada na cantoria. No cordel também. Existem algumas formas de fazer a décima. Vamos conhecer uma delas agora no exemplo. Para terminar nossos exemplos por hoje, eu trago uma décima agora. Uma estrofe formada por 10 versos. Então, para ilustrar, veja essa estrofe, que diz: um caboclo nordestino não gostar de cantoria e nem dizer vixe Maria, taca gota, mas menino, eita febrento, traquino, macho véi, vai se lascar, farta um tiquinho pra findar, papangu, bicharengueiro, eu preciso ver primeiro para poder acreditar. Então vejamos como está organizado aí os versos
dessa estrofe. O primeiro rima com o quarto, o segundo e o terceiro rimam junto, o quarto e o quinto também rimam junto, o sexto e o sétimo rimam junto, o oitavo e o nono rimam junto, já o décimo rima com o sétimo, e assim se fecha a décima. Esse é um pouquinho difícil, né? Quando a gente começarmos estudar, fazer versos, isso vai ser um dos últimos, ou o último a ser feito, a ser praticado, ok? Porque ele exige um pouquinho de prática. Então, vocês vão treinarem primeiro nos mais simples, né? Então, esse é um pouquinho mais difícil, mas que todos nós somos capazes de fazermos esse tipo de estrofe, ok? Aí acabamos de ver 4 modalidades de estrofes. Essas modalidades hoje apresentadas são as mais utilizadas no cordel e no repente, enfim, na poética nordestina. Espero que todos tenham compreendido e até o próximo vídeo.